a doutora Bárbara Zalkman e meu objetivo aqui é trazer para vocês mais informações detalhadas e relevantes sobre o processo de produção e fabricação dos preenchedores à base de ácido hialurônico. Para garantir uma produção efetiva e segura na indústria farmacêutica, é necessário que o ambiente de fabricação atenda a critérios rigorosos para impedir qualquer possibilidade de contaminação por micro-organismos. É dessa forma que o monitoramento ambiental tem como objetivo reduzir riscos na produção de um preenchedor, realizando o controle adequado dos micro-organismos presentes em todo o ambiente, bem como equipamentos e utensílios que estarão em contato com o produto a ser fabricado. A Pharma Aesthetics do Brasil segue parâmetros específicos e rígidos que a classificam como uma indústria de medicamentos injetáveis estéreis. Saber que o produto que utilizamos antes de chegar nos nossos consultórios passa por uma sequência de testes e análises para a liberação de cada lote de produção nos dá a certeza que estamos utilizando um produto seguro. Vamos saber mais sobre esse processo no laboratório da Pharma Aesthetics, que vai nos apresentar os detalhes de como acontecem as diversas etapas de monitoramento ambiental. Olá, sou Gabriele Flores, farmacêutica e gerente técnica da Pharma Aesthetics do Brasil. O monitoramento ambiental na indústria farmacêutica é o controle de algumas sequências de medições e indicadores de parâmetros visando a preservação das melhores condições sanitárias do ambiente fabril. É evidente que em uma indústria de medicamentos injetáveis estéreis, os controles sejam mais rígidos quando comparados com uma indústria de outra classe de risco. Um dos grandes diferenciais da Pharma Aesthetics é que seus produtos são desenvolvidos em uma fábrica própria e certificada para a fabricação de medicamentos estéreis, seguindo as exigências técnicas mais rigorosas de produção, diferentemente de outros players do mercado, que desenvolvem seus produtos em uma planta de produtos para a saúde. Com a finalidade de manter uma produção efetiva e segura na indústria farmacêutica, é necessário que o ambiente de trabalho receba os devidos cuidados no que diz respeito à possibilidade de contaminações por micro-organismos, visando reduzir riscos que possam comprometer o produto que está sendo fabricado. Logo, é fundamental que um controle adequado dos micro-organismos presentes em todo o ambiente, equipamento e utensílios que entrarão em contato com o produto a ser fabricado. O controle ambiental de uma indústria farmacêutica deve seguir parâmetros específicos e rígidos, que são previstos por uma legislação que classifica as diferentes áreas da indústria farmacêutica em diferentes graus, sendo que cada grau possui uma necessidade e uma exigência de monitoramento. Em indústrias farmacêuticas, especificamente de medicamentos estéreis, como é o caso da Pharma Aesthetics, o tratamento de ar é projetado para evitar possíveis contaminações que possam vir por meio do ar e que podem prejudicar todo o processo de fabricação. Portanto, as salas limpas são ambientes isolados dos demais. Elas são projetadas para atender às normas da ABNT e normas legislativas de órgãos sanitários, de acordo com sua classificação e visando o controle de contaminantes dentro de um limite específico pré-estabelecido, conforme as diferentes classes de salas limpas. Basicamente, os principais controles em salas limpas são a filtragem e o fluxo de ar, o diferencial de pressão, o controle de partículas suspensas e o controle microbiológico. Dentro de uma mesma indústria farmacêutica, existirão diferentes áreas que serão separadas e classificadas conforme o grau de risco definidos por legislação e de cada um desses ambientes é considerado os processos fabris ali realizados. Uma planta bem planejada tem a capacidade de atender os requisitos regulatórios e tecnológicos, além de proporcionar adequado fluxo de materiais, pessoas e equipamentos. Cada operação de fabricação requer um nível de limpeza adequado para cada ambiente, de modo a minimizar os riscos de contaminação do produto ou dos materiais manuseados. As salas limpas são classificadas de acordo com o grau de risco. Os limites de partículas não viáveis que diferenciam a classificação das salas, conforme ilustra essa tabela, são: para partículas de 0,5 micras, 10 vezes menor entre as classes, e partículas de 5 micras chega a ser 1000 vezes menor comparando as áreas de grau C e B. É o grau de uma sala limpa que define também o tipo de ação preventiva no tratamento de ar.
ou seja, no controle de concentrações de partículas de dimensões definidas e dos níveis de contaminação microbiana permitidos. A constante preocupação com o risco de contaminação por meio de partículas, bactérias, fungos e outros geram a necessidade de utilização de equipamentos e filtros disponíveis para o tratamento e controle da qualidade do ar, que possibilitam o monitoramento e a certificação, assegurando a não contaminação do ambiente e nem dos materiais expostos. As áreas são classificadas segundo as características ambientais requeridas conforme a ISO 14644, que estabelece concentração máxima permitida de partículas em suspensão para cada classe. Classe A, que é a zona de operações de alto risco, classe B, que é condições assépticas de preparação, classe C e D, que são áreas limpas para executar etapas menos críticas de produção de medicamentos estéreis. A contagem das partículas não viáveis na área é realizada utilizando um equipamento calibrado, o qual é programado para somar de acordo com o tamanho da partícula. Essas partículas variam entre 0,1 micra até 5 micra, baseados na norma ISO 14644. A planta fabril de ácido hialurônico da Pharmaesthetics foi projetada e construída para atender os padrões de uma indústria de medicamentos injetáveis estéreis, ou seja, os mais rígidos padrões. O monitoramento de contagem de partículas nos fluxos laminares classificados como grau A e aonde ocorre toda a manipulação do produto é feito diariamente para garantir que a condição da área limpa esteja assegurada. Normalmente, as salas de grau A são equipadas com sensores coletores especiais para análise de partícula de concentração em tempo real. Em função da classe de risco dessas salas e por estarem em operação, não podemos filmá-las. Então, trouxemos aqui para ilustrar esse monitoramento um contador de partículas não viáveis portátil. Esse é um contador de partículas não viáveis. Vamos reproduzir uma medição apenas para ilustrar como seria o resultado de análise de uma sala de grau A. Partículas não viáveis são partículas inertes, que originam-se de materiais sem vida, como por exemplo papel, fiapos de roupa, aço e outros materiais. Já as partículas viáveis são capazes de se desenvolver ou de germinar em condições que as favoreçam. Essas partículas são, por exemplo, os fungos e as bactérias. A avaliação dos níveis de contaminação microbiana na Pharmaesthetics é feita através de amostras por meio de coletas ativas e passivas, comparando as contagens totais de micro-organismos heterotróficos com as normas vigentes. Todo o processo de fabricação é monitorado constantemente por meio de amostragens dos equipamentos e dos colaboradores envolvidos no processo, para avaliação da contagem microbiana. Micro-organismos heterotróficos incluem todas as bactérias que não são capazes de produzirem os seus próprios nutrientes e utilizam fontes orgânicas de outros seres vivos para o seu crescimento. As bactérias heterotróficas são conhecidas por parasitar e, em excesso, podem causar sérias doenças. O contrário dos micro-organismos heterotróficos são micro-organismos autotróficos, que são capazes de produzir o seu próprio alimento através de fotossíntese, quimiossíntese ou outros processos químicos. Estamos hoje num ambiente um pouco diferente do normalmente conhecido por vocês, o piso técnico. Estamos acima das salas limpas para apresentar um pouco dos bastidores onde encontram-se uma infinidade de equipamentos para garantir que nas salas abaixo o ar, a pressão, a umidade e as utilidades como energia elétrica, água e ar comprimido possam acontecer sem a interferência direta do ambiente, como o próprio nome já diz, sala limpa. O principal método de redução do número de partículas viáveis e não viáveis no ar é conhecido como sistema de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar.
O sistema AVAC compreende uma sequência de filtros que são projetados para fazer a remoção das partículas presentes no ar, que será insuflado dentro da sala limpa. O filtro terminal que fica dentro da sala é um filtro absoluto de alta eficiência, conhecido como um filtro EPA. Pessoas são importantes transportadores de micro-organismos, devido a dispersarem partículas através da pele e de suas vestimentas. Portanto, para operarem em uma área limpa, é necessário vestirem roupas que minimizem essa dispersão. As vestimentas específicas para a sala limpa são fabricadas com tecido que dispersa poucas partículas. Todos os colaboradores que atuam em uma área limpa passam por diversos treinamentos para aprenderem a forma de se comportar na área limpa, bem como quanto à sua vestimenta. Esse treinamento abrange o uso correto de roupas estéreis, como os macacões, as luvas e outros itens que propiciem a cobertura da superfície toda do corpo. Na indústria, o monitoramento ambiental é aplicado com a finalidade de obter resultados quantitativos e estes serem analisados para aferir se esses resultados se enquadram com a respectiva classificação. Cada área classificada tem o seu período de monitoramento, sendo as áreas de grau A e B realizadas diariamente e em todos os processos produtivos. Em áreas de grau C, o monitoramento é realizado uma vez por semana e nas áreas de grau D, o monitoramento é realizado mensalmente. De acordo com as normas de boas práticas de fabricação, existem algumas análises que devem ser realizadas para o monitoramento de micro-organismos em salas limpas. Entre elas, a amostragem volumétrica de ar, placas de sedimentação e placas de contato, também expostas na área para o monitoramento tanto da área quanto dos operadores. Vamos ver como tudo isso funciona na prática aqui no Laboratório Microbiológico da Pharma-Statics. Todas as coletas feitas pelo time de produção são entregues no laboratório. Recebemos as placas e incubamos em estufa. Conforme o tempo de crescimento de cada micro-organismo, é feita a leitura das placas, contando quantas unidades formadoras de colônia cresceram. Os dados são compilados e avaliados se atendem os critérios especificados pelas normas vigentes e os compêndios oficiais. Todos os dados de monitoramento ambiental compõem o dossiê de fabricação e liberação dos lotes. Todos esses cuidados são importantes para manter a qualidade do produto manuseado e essas práticas são exigências adotadas na rotina de produção da Pharma-Statics do Brasil. O monitoramento ambiental em áreas classificadas é essencial para o controle de partículas, de modo a garantir que elas não interfiram na produção. Para cada área de atuação, existe um grau diferente de atenção para o monitoramento. As áreas de grau A são monitoradas para que não exista circulação de partículas viáveis, que são capazes de se desenvolver no ambiente, como é o exemplo de bactérias e fungos. Neste caso, o monitoramento garante um fluxo de ar unidirecional que não permite a suspensão de partículas viáveis no ar. A classificação B de uma área limpa na indústria farmacêutica é direcionada a ambientes que ficam ao lado das salas de grau A. Este espaço necessita de um autocontrole para garantir a esterilidade, para que não haja contaminação pelo fluxo entre as salas de grau A e B. Por último, os ambientes classificados como os graus C e D são os que possuem uma maior permissão de contagem de micro-organismos. Geralmente, estas salas são direcionadas à produção de medicamentos não estéreis ou fazem parte da etapa posterior à elaboração de produtos estéreis. O monitoramento ambiental na Pharma-Statics é uma importante ferramenta para a avaliação das medidas de qualidade na indústria, sendo decisivo para a aprovação ou reprovação de lotes e para a segurança dos produtos farmacêuticos. Além da avaliação da qualidade do ar, validamos também equipamentos, superfícies, embalagens e recursos humanos. Equipamentos. Todos os equipamentos utilizados no processo produtivo podem contaminar indiretamente o produto farmacêutico e por isso devem ser sanitizados, desinfectados ou esterilizados antes e após o uso. Qualidade da superfície.
A avaliação de pisos, paredes e superfícies de equipamentos, principalmente os que estão próximos aos locais de exposição do produto, deve ser realizada por meio de placas Rodac ou de coletas feitas com suave, posteriormente cultivadas em meios específicos. As farmacopeias atuais orientam o conhecimento da microbiota local para a escolha adequada dos materiais de limpeza e sanitizantes. Embalagens. As embalagens também podem ser uma fonte primária de contaminação. Para produtos estéreis, os frascos devem ser esterilizados antes do invase do produto. E para produtos não estéreis, é preciso evitar a contaminação acidental durante a estocagem ou transporte das embalagens. Recursos humanos. O monitoramento ambiental também inclui os funcionários que participam do processo produtivo. A boa higiene pessoal e a atenção aos procedimentos de biossegurança são fundamentais para evitar a disseminação de micro-organismos pelo ambiente. Todos os métodos utilizados para avaliação do monitoramento ambiental devem seguir as especificações e critérios das normativas vigentes. Os métodos permitem detectar, quantificar e identificar os micro-organismos, o que é fundamental para que a indústria farmacêutica atue corrigindo possíveis contaminações. O processo de fabricação de um ácido hialurônico tem como característica a esterilização terminal, o que significa que todo o processo está voltado para minimizar ou praticamente zerar qualquer possibilidade de contágio na produção de um gel de ácido hialurônico. A qualidade microbiológica dos produtos farmacêuticos é definida por padrões microbianos descritos em compêndios oficiais, farmacopeias e normas regulamentadoras. Quando nos referimos a produtos estéreis, esses devem estar ausentes de micro-organismos viáveis para que possam ser aprovados para comercialização. A sala limpa é um requisito essencial na produção asséptica do medicamento. Realizar testes para comprovar a manutenção das condições físicas e microbiológicas do ambiente produtivo é um ponto crucial no controle de qualidade do processo. O controle de qualidade na indústria farmacêutica refere-se a um conjunto de operações que tem como objetivo verificar e assegurar que os produtos estejam dentro dos padrões de qualidades exigidos pelo órgão competente, incluindo o controle microbiológico. Estamos sempre dedicados a desenvolver e compartilhar conteúdos relevantes e exclusivos sobre o processo de fabricação dos preenchedores à base de ácido hialurônico. Acompanhe nossas redes sociais. Obrigada! Acompanhe nossos conteúdos desenvolvidos exclusivamente para você, que trabalha e tem interesse em conhecer com profundidade a ciência, os processos e a tecnologia envolvidos na produção do gel de ácido hialurônico. Compartilhar conhecimento faz parte do que entendemos sobre o que é cuidar, e essa é a nossa essência. Pharma Aesthetics, we care, we share.